Boa noite aí, pessoal. Vamos lá, hoje é a nossa primeira aula de conteúdo de teoria dos grafos. Ah, só agora que apareceu aqui o áudio, né? Então não sei se já estava. Então, boa noite aí de novo. Vamos lá, então hoje eu vou falar sobre os conceitos iniciais. Na verdade, grafos é uma disciplina que tem muita definição. Antes, né, da gente começar a ver propriedades e conseguir argumentar sobre elas, entender os problemas que existem em grafos e conseguir resolver esses problemas, a gente tem que entender bastante as definições, né? A notação, existem várias simbologias e coisas do tipo que a gente tem que ver. Não sei o quão habituado vocês já estão, vocês já conhecem ou não, mas eu vou aqui assumir que vocês não sabem nada sobre grafos, tá? Então a gente vai começar bem do início, entendendo o que é cada objeto e aí conseguir evoluindo nas próximas aulas, tá? Antes disso, eu vou falar um pouco sobre a motivação, né? Apesar de eu ter falado alguma coisinha sobre isso na aula passada, né? Quando eu falei da ementa, eu vou aqui reforçar um pouco, né? Mas bem por alto também dessa motivação em grafos, tá legal? Então, ok? Vamos lá, então, primeiro vamos entender o que é um algoritmo, né? Apesar de vocês serem alunos, né, que são dessa área, é bom a gente rever um pouco o que é cada coisa, né, cada noção, e onde nesse universo aí a gente consegue aplicar esse estudo nosso, tá? Então a gente sabe que algoritmo é uma sequência de regras bem definidas, bem determinadas, bem estabelecidas, né? Tendo causas para você adotar uma certa estratégia, tendo condições, né, para você conseguir fazer outras estratégias que tem como objetivo resolver um problema, né? E aí um problema depende qual é, existem inúmeros tipos de problema, né? Mas não necessariamente problemas que envolvam um computador, né? São problemas de modo geral aí que você quer resolver por esse procedimento que tenha um início e vai ter um fim. Então, quando a gente tem um problema, eu não sei se eu falei isso, acho que eu falei, eu falei um pouco sobre isso na aula passada, né? Mas só para reforçar, né? Quando a gente tem um problema, isso vocês veem também em disciplinas de estruturas de dados, né? Estruturas de dados, não sei quem já fez ou está fazendo, existem basicamente três tipos de problema que você estuda lá. Busca, inserção e remoção, né? Então, são várias estruturas que você estuda e dentro de cada estrutura você quer responder essas três perguntas. Como eu faço uma busca? Como eu faço uma inserção? Como eu faço uma remoção? Basicamente, o resumo é isso que se vê em estruturas de dados, né? Sendo que aqui um problema genérico, né? Eu não estou interessado em fazer uma inserção, ou uma busca, ou uma remoção, mas eu estou interessado em resolver algum problema, que às vezes é muito mais geral do que esses três aí, né? Então, o que que a gente busca, né? Lá a gente estuda isso em estruturas de dados, vocês veem como resolve um problema específico, por exemplo, de busca, e você sabe dizer o número de passos que aquilo foi necessário para resolver o problema, ou seja, você sabe qual é a complexidade dele, né? E aqui, outra coisa é que ele esteja correto, né? Então, a gente está interessado nessas duas coisas quando tem um problema em mãos. É saber, primeiro, se você consegue resolver, né? Se você tem um problema, como é que você resolve ele? Será que é possível? Existem tipos de problema que a gente não consegue, a gente sabe que não tem como resolver, tá? E aí eu recomendo que vocês estudem teoria da computação, que lá a gente estuda classes de problemas que se encaixam nisso, que não é possível a gente ter uma solução algorítmica para ele. Mas, bom, vamos aqui tratar do outro caso, que é quando você consegue resolver. E aí, ok, consegue resolver, agora, bom, consegue resolver de modo eficiente, né? E aí, eficiência tem bastante relação com o que eu falei na aula passada, né? Quando eu falei um pouco daquela introdução de complexidade computacional e coisas do tipo, porque a gente está interessado nisso, em saber que ele está correto, mais do que isso, a gente também está interessado em saber o quão ruim ele é, né? Ou quão bom ele é, ou seja, o número de passos que ele vai executar para resolver o seu problema, a complexidade dele, certo? Então, o primeiro problema que, na verdade, aqui a gente é o que a gente sabe, né, do início de teoria dos grafos, veio.
nesse exemplo aqui, que foi o problema das 7 pontes de Königsberg, tá? Então, eu acabei de falar de algoritmo, né, o que que é, mas para que que eu falei daquilo ali? É porque muitas das vezes, para você resolver um problema, você vai utilizar grafo. Mesmo sem saber o que é um grafo, já tenha isso em mente, que em vários problemas você consegue transformar ele numa estrutura que são esses grafos, e por conta de propriedades que esses grafos vão possuir, você vai ser capaz de resolver o seu problema. Então, é mais ou menos assim que a gente estuda, tá? Então, aqui foi o início desse estudo de teoria dos grafos, tá? O problema, ele foi o seguinte, ele nasceu em 1736 e Königsberg fica na antiga Prússia, né? Então, os moradores lá queriam saber se era possível você ter um caminho em que você saísse de uma região, e aqui o desenho dá para entender melhor o que é essa região, né? São essas ilhas, né? Então você está aqui nessa ilha, ou está nessa ilha, ou está nessa, ou está nessa. São essas uma, duas, três, quatro regiões aqui que existe lá, e essas regiões são ligadas por essas pontes, né? Então, são essas 7 pontes que existem, né? Tem essa ponte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontes aqui. Então, um problema que eles pensaram e tentaram resolver foi. Voltou, minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô. Aqui travou momentaneamente. Mas, É, cara, aqui travou Voltou também. agora. aqui essa internet fica muito instável. Então, eu acho que capaz de acontecer isso outras vezes, tá? Então, desculpa aí caso se repita de novo, tá bom? Mas aí às vezes eu caio e volto logo em seguida. A internet não cai, mas a conexão sai, a conexão do Meet para, sabe? Aí ela trava e aí volta logo depois. Bom, eu não sei onde eu parei. Eu estava falando o que exatamente? Eu estava falando sobre o problema das pontes, né? Vou tentar falar de novo, pelo menos vocês não vão perder o que eu falei, tá? Bom, então o problema voltando a ele, né? Você tem uma região que é onde uma pessoa está, você pode escolher qualquer uma região aí, e o que você quer é sair dessa região e concluir o seu percurso, o seu caminho andando, né? Também nessa região onde você iniciou, e você quer passar por todas as pontes. E você só pode passar por cada ponte exatamente uma vez, tá? Então, você pode pensar que você começa o seu trajeto aqui, onde você está, e aí você vai pegar uma ponte para ir para outra região. Você só consegue sair de uma região para outra atravessando a ponte. E aí você escolhe alguma, né? E aí você tem possibilidades de caminhos a fazer, né? Mas a questão é, tem como você sair de alguma região qualquer, passar por todas as outras pontes exatamente uma vez, de modo que você conclua o seu caminho aonde você começou? Essa que foi a pergunta. E Leonhard Euler, né, ele é muito famoso, né, existem inúmeras coisas que a gente estuda em matemática que foi desenvolvido por ele. Ele recebeu esse problema e então a gente diz que ele que é o pai de teoria dos grafos, porque foi o primeiro problema que ele modelou utilizando essa nova estrutura na época e ele conseguiu resolver o problema. Então, como seria essa modelagem utilizando grafos, né? Acaba que é natural você imaginar assim, né? Porque cada região, vocês lembram, são essas 4 ilhas que tinham lá no desenho, e aí tem as pontes, né? Você não está muito interessado no problema, saber, por exemplo, se você começou nessa região aqui, qual o lugar dessa região que você começou, né? Não é esse o problema, a questão, né?
você começou nessa árvore ou você começou aqui? Tanto faz, não é esse a dificuldade, né? Não é essa a problemática, né? Se você começou em qualquer lugar aqui, então tudo bem, está no mesmo lugar de início, certo? Então, por isso que a gente consegue abstrair diversas coisas que talvez pudessem dificultar uma análise, ou às vezes pode ser que dificulte uma análise de modo mais geral para algum outro problema que venha a ter, tá? Ou não, às vezes você tem que adicionar uma nova restrição ali, e aí você vai modelando a sua estrutura de modo a ficar cada vez mais próximo daquilo que você quer resolver, tá? Então aqui é bem simples, não tem muito assim de coisa absurda a pensar, mas cada região então é um ponto desse, né, um vértice desse, e aí a ponte, na verdade, é o que faz essa ligação, né, de um ponto a um outro ponto. Então é justamente o que faz essa ligação aqui. Existe uma ponte que vai ter o caminho daqui para cá, né? Mas não existe uma ponte que vai ter dessa região para essa aqui direto, né? Voltando lá no desenho, a gente consegue enxergar isso, né? Daqui você não tem uma ponte que vem direto para cá, né? Então, por isso que naquele modelo ali que a gente faz, não tem nenhuma ligação direta daqui para cá, né? Mas, em compensação, tem duas daqui para cá, porque são duas pontes. Se você pegou a ponte da direita, é diferente se você tivesse pego a ponte da esquerda, né? Então, são dois caminhos diferentes aí, né? Existem duas arestas, então, aí, distintas, tá? Então, entenderam como funciona esse modelo aqui, desse probleminha bem específico? É, é um problema clássico que sempre quando alguém vai começar a falar sobre grafos, utiliza esse probleminha das pontes de Königsberg, e realmente é de onde começou esse estudo de teoria dos grafos, né? O estudo de teoria dos grafos começou não pelo fato de ter tido essa modelagem, mas é de com a gente conseguir ou Euler ter conseguido justificar a solução desse problema aqui a partir desse modelo matemático. Entenderam o que eu falei? Que é o seguinte, dada essa estrutura que a gente tem em mãos, a gente é capaz de resolver esse problema da ponte de Königsberg, né? Me digam como seria uma possível maneira de resolver esse problema, ou seja, de responder sim, existe um caminho ou não, não existe um caminho. Que você comece de um ponto específico nessa região e aí você vai percorrendo todas as pontes exatamente uma vez e você para, ou seja, você termina exatamente onde você começou. Como é que a gente poderia fazer isso? Algoritmicamente falando. Voltando para lá, para o desenho. A gente iria testando vários caminhos? Perfeito, testa tudo, né? Ou seja, começa de um lugar. Tá, ele tem quantas possibilidades aqui? 3, então você pega uma, vem para cá. Dado que você começou daí, continua, vê se é possível. Chegou num lugar onde você vê que não é possível, o último caminho que você percorreu foi ruim, tenta outro. E você vai tentando. Ou seja, fazer uma busca nessa região onde você está vendo o seu problema, certo? Testar todas as possibilidades, muitas das vezes, é o melhor jeito que a gente tem para resolver os problemas que a gente tiver, tá? Mas tem um jeito que às vezes é muito melhor. Você não precisa ficar testando, porque testar vai ser. Eu não sei o quão familiar vocês estão com o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, mas, enfim, vai ter também um momento para eu falar melhor sobre essas coisas, né? Eu estou aqui numa conversa um pouco mais de motivação ainda. O número de possibilidades é da ordem do número de permutações que você vai ter, de arrumações que você vai ter dessas pontes que existem aí. O que eu quero dizer com isso? São 7 pontes, né? Então, você testar tudo, todos os possíveis caminhos, poderia ser, a grosso modo falando, você testa, ó,
usa primeiro a ponte 1, depois a ponte 2, depois a 3, depois a 4, a 5, a 6, a 7. Tem como você fazer isso? Passar por todas as pontes exatamente uma vez, né? Aqui você não vai repetir a ponte, né? Mas passar por todas essas pontes exatamente uma vez por esse caminho aqui, uma vez que você estabeleceu o número dessa ponte, sei lá, essa aqui é a ponte 1, ponte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pegou a ponte 1. É possível essa ordem aqui, essa sequência aqui, ser um possível caminho aqui? Ó, começou na ponte 1, supondo que você começou nesse ponto C. Depois pega a ponte 2. Tem como dar 1 pegar a ponte 2? A ponte 2 está aqui. Não tem como. Não tem não. Então você, ok, não pode testar essa, mas você já começou testando. Aí testa uma outra sequência. 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7. E aí você vai, ok, começou com a ponte 1. Tem como depois você usar a ponte 3? Também não tem. Mas você está testando, ou seja, o número de testes aí vai ter que ser o número de sequências que tem. Para a primeira ponte, você tem 7 possibilidades de escolha. Aqui eu escolhi a 1, aqui eu escolhi a 1, poderia ter escolhido a 3, a 7, a 6, assim por diante. Depois você tem 6 pontes para você eventualmente escolher uma delas. Depois você tem 5, depois você tem 4, tem 3, tem 2 terços do... Ou seja, isso é o que a gente sabe por 7 fatorial. 7 fatorial é um número muito grande, tá? O número fatorial, ele tem um crescimento exponencial, que, enfim, é algo que ele tem... Eu falei na aula passada, né? Lembra que eu falei de coisas exponenciais? Eu falei de função polinomial, falei de função exponencial, que é uma função em que a variável está no expoente, não está na base. Quando você tem, por exemplo, n pontes, ou vou usar a letra M e vai ter um motivo para isso. Se você tem, por exemplo, m pontes, o número dessas possíveis arrumações dessas m pontes é m fatorial, que é aproximadamente n elevado a n. É o quanto m, né? É m elevado a m. Olha como o m está aparecendo no expoente. Ou seja, é muito pior até mesmo do que aquela função exponencial que eu usei na aula passada, que eu falei 2 elevado a n, algo do tipo, e aqui a base era constante e a variável estava no expoente. Aqui tem variável tanto na base quanto no expoente. Ou seja, é tempo pra caramba para o computador testar isso. Nada que é exponencial a gente gosta nesse sentido aqui, tá? Então, você testar, ok, resolve o problema, porque caso você teste tudo e nenhuma delas foi possível você constatar a sua solução, ou seja, haver esse caminho aí, vai começar em um lugar, acabar nesse mesmo lugar, passar por todas as pontes exatamente uma vez, ok, se você testou tudo e nenhuma funcionou, a sua resposta então é não, não é possível. Caso você consiga dar sorte de alguma sequência dessa resolver o seu problema, você responde, ó, sim, isso é possível, né? Testar todas as possibilidades é uma maneira, é um procedimento algorítmico, sim. Porém, em muitos dos problemas, e esse aqui é um desses problemas, a gente consegue responder de um jeito muito mais rápido. Ou seja, é apresentando uma caracterização, uma propriedade que vai dizer claramente, ó, você não precisa testar todo mundo. Tem um jeito muito mais rápido, que é basta você verificar se o grafo satisfaz alguma propriedade, alguma restrição. Se satisfaz, então ele possui a resposta sim. Ou seja, é possível você passar por todas as arestas exatamente uma vez. Se ele não possui essa propriedade, a resposta é não. Não adianta, você não precisa ficar testando todo mundo, você não vai conseguir. É aí que vem a grande beleza da gente estudar isso tudo aí em grafos, né?
E aí, olhando para cá, o Euler ele concluiu que para esse exemplo específico aqui, para esse grafo aqui, para esse mapa de Königsberg com as ilhas e as pontes, não é possível você sair de uma região, passar por todas as pontes exatamente uma vez e concluir no mesmo lugar de onde você começou. E aí eu pergunto a vocês, por quê? Aqui, para esse exemplo, é possível você conseguir também dar esse argumento? Você consegue, mesmo usando, sem saber nada sobre propriedades que existem em grafos e coisas do tipo, mas é possível vocês intuírem que aqui, de fato, não existe essa possibilidade de você sair de um lugar e concluir nesse lugar, passar por todas as pontes exatamente uma vez? Eu acho que é porque tem algumas ilhas que tem um número ímpar de pontos. Ok. Isso é o que a gente vai estudar mais à frente. É exatamente isso. Que isso dá a propriedade que faz com que o grafo possua ou não possua esse percurso. Mas o porquê que isso é importante? Por que que isso define a gente exatamente esse possível solução ou não? Eu pensei que é porque ele pode entrar por uma ponte, então ele vai necessitar de uma outra para sair daquela ilha. Isso. Então eu tenho que ter um número par de pontes em cada uma das. Ou seja, significa que se você tiver esse número ímpar para algum dessas regiões, por exemplo, aqui, tem 1, 2, 3 pontes, né? Você tem que passar pelas 3, né? Então, se você sai dela, você tem que voltar usando alguma outra. Você não pode usar a mesma que você saiu dela, né? Supondo que você saiu da B, veio para cá. Essa ponte não pode mais ser usada. Então, você tem que ter alguma forma de voltar nela. Por que você tem que voltar nela? Porque ainda resta pontes aqui para você percorrer. Então, você voltou, qualquer uma das duas que sobrou, certo? Mas você pode acabar o seu percurso aí. Esquece como seria esse seu jeito de caminho por aqui. Esquece isso. Mas pensa só que você foi capaz de sair e de você voltar. Poderia acabar aí? Não poderia, porque tá sobrando uma ponte aí. Porque está faltando essa ponte, isso. Está precisando ainda percorrer essa que está aqui. Então você não pode acabar o seu problema. Nisso que dá a paridade, se for ímpar, se tiver algum vértice ou alguma região aí, né? Porque ainda nem definiu o que é um vértice, mas se tiver alguma região com essa quantidade ímpar, você já está feliz, não tem como resolver o problema. Porque você ainda tem que usar essa outra aresta que está faltando aqui, né? Porque o ímpar, e aqui não quer dizer porque eu estou olhando um caso específico que é 3. Você poderia generalizar para qualquer ímpar que fosse 5, 7, 9 ou qualquer um outro. Porque o ímpar é sempre um par mais um, né? Par obriga necessariamente você passar chegando, passar saindo. Você casa bonitinho isso. Eu tratei aqui esse exemplo dizendo que eu estava saindo do B, mas também poderia ter vindo do outro para cá, do C para o B, né? Teria usado ela para chegar. Você ia ter que sair e você ia ter que chegar de novo, porque vai sempre ter um carinha de fora, porque é ímpar. Então não dá para casar de 2 em 2, vai sobrar um, vai ficar um faltando. Esse um faltando, ok, você pode usar agora, saindo dele. Mas como é que agora você vai conseguir sair, voltei, sair? Você tem que terminar aqui no B de volta. E você já usou todas as pontes que você tinha. Então não tem como, né? Veja que esse tipo de argumento, ele é muito mais elegante, né, e mais rápido do que você ficar testando todas as permutações dessas pontes aí, ok? Então, esse tipo de propriedade, essas coisas que a gente olha nos grafos, auxiliam a gente a resolver esse tipo de problemas aí, que funcionaria para qualquer desenho, para qualquer mapa que você quisesse aí. Beleza? Tá claro para todo mundo?
Tá, então nesse caso também basta que apenas um vértice Basta que seja ímpar, não é isso? seja ímpar, Que aí perfeito. já Isso aí. bagunça tudo, né? Aham. A gente vai ter uma aula, 2 aulas, falando somente sobre grafos eulerianos, que são justamente esse tipo de grafo aí que a gente tem essa quantidade par no grau dos vértices. Mas eu só estou aqui meio que, né, olhando esse exemplo pontual para vocês já vendo como são esses tipos de argumentos. Isso não demonstra de fato a caracterização, mas dá uma condição que é importante para a gente já conseguir responder que não é possível você ter uma solução caso você tenha alguma região, né, com essa quantidade ímpar aí de pontes. Beleza? Ok? Então, nó, né, cada nó ou vértice possui um número ímpar de arestas incidentes. Aqui é o porquê, né? Então, enfim, eu estou usando já uma notação mais aqui que a gente vai utilizar em grafos, mas é isso, né? Nó, vértice é o que a gente chama de região, aresta é a ponte, né? Tá bom? Então, vamos aqui de fato falar do que é um grafo. Tá legal? Eu posso ir adiante ou alguém quer comentar alguma coisa? Não está claro o que eu falei para alguém? Eu posso falar de novo, não tem problema não, tá? Eu vou mudar a cor da caneta porque cinza com cinza fica feio, né? Usar o coral. Coral da cor da minha caneca, ó. Bonita minha caneca, né? Bom, vou usar o coral. Tá? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Não, né? Então tá. Se quiser falar, pode falar. Vocês sabem, né? Pode interromper em qualquer momento. Então vamos de fato falar do que é um grafo, né? Então um grafo é um conjunto, na verdade, é um conjunto, são dois conjuntos que a gente define um grafo. Então, veja que uma consequência que a gente tem de teoria dos conjuntos é estudar a teoria dos grafos. Não é à toa que em alguns cursos aí você vê lógica, teoria dos conjuntos e depois vê análise combinatória e aí nisso estuda também a teoria dos grafos. É porque grafos é um tipo de conjunto, né? Na verdade, um par de conjuntos. Então, você tem aí os vértices, e esses vértices são conectados por arestas. Veja que eu estou usando aqui notação, ó, a definição do que está no Wikipedia até, né? Mas você acha isso em todos os livros aí de grafos, tá? E eles servem para quê, né? Então, eles servem para representar relacionamento de objetos. Relacionamento é o que tem essas arestas e os objetos são esses vértices, né? E a pergunta é, tá bom, mas que objetos, né? Que relacionamentos que você utiliza aí para você modelar com um grafo, né? Porque o grafo, na verdade, ele serve muito para isso, para você ter um problema real em mãos e transformar aí num grafo para resolver o seu problema. Às vezes é puramente teórico, às vezes o gráfico ele serve só para combinatório. E aí você tem inúmeros problemas que só surgem na teoria mesmo, tá? Mas também na vida real a gente consegue modelar o problema utilizando o gráfico. Então, a resposta serve para inúmeras coisas, para relacionar inúmeros tipos de objetos. Então, depende do seu contexto, você vai conseguir ter um grafo que vai modelar muito bem o seu problema. Aqui está um exemplo do PageRank. Vocês conhecem o PageRank? É uma Não. aplicação, é um exemplo que a gente utiliza o grafos. Não conheço, não. Não? Também não. Então, Eu oi? conheço. Eu conheci, professor, a partir lá do CEDERJ, que uma das ADs foi justamente isso aí. Entendi. Então, o PageRank, na verdade, é um dos sistemas de determinação de grau de importância de sites da internet, que, por exemplo, o Google utiliza. Então, um dos sistemas aí um dos algoritmos, porque existem vários, cada vez mais algoritmos para conseguir classificar de uma consulta que você faz, qual é o site mais importante em detrimento dessa consulta que você faz, existem uma gama de algoritmos que fazem isso.
O PageRank é um desses aí, que na verdade você pode pensar um site como sendo essa bolinha, né? Ou seja, são vértices, e num site vai ter um link para algum outro site, né? Ou seja, tem como você sair de um site e ir para outro, que é o que você pode pensar essa relação que esse site vai ter com esse. Se tem um link desse site para esse site, então tem uma aresta com direção daqui para cá, certo? Nota que esse caso é mais particular. Não significa que ter uma aresta, ou seja, um link desse site para esse, então necessariamente vai ter um link dessa página para esse, certo? Aqui, por exemplo, sim, tem link tanto daqui para cá quanto daqui para cá, mas de modo geral não precisa. Por exemplo, aqui, ó, tem link daqui para cá, mas não tem daqui para cá, certo? Então, é um outro tipo de modelo que você vai ter para você conseguir resolver alguns problemas aí. Um problema que surge aqui, e aí você pode pesquisar grafo da web, web graph, é uma rede enorme, porque a cada momento é uma rede enorme e é dinâmica, porque a cada momento está nascendo uma página nova e na página que já existe também está sendo criado um link novo. Então essas arestas aí, esses vértices vivem mudando. Então o grafo da web é uma coisa bem grande. E o que a gente quer aqui com o PageRank, que venha a ser um problema de estudo para quem estuda redes complexas. Então, redes, na verdade, são grafos, né? Então, é uma área, é uma linha de pesquisa, é redes. E aí, para eles chamam grafos de redes. Redes complexas têm a ver com isso, de você ter uma estrutura que é dinâmica, e aí você consegue mudar, e você quer entender bem como funciona, às vezes, esse crescimento dessa estrutura, conseguir ter parâmetros que vai avaliar bem como funciona essa estrutura, são assuntos que são vistos em redes complexas. E aí, por exemplo, aqui o PageRank, ele quer determinar justamente como eu sei que uma página é importante. Por exemplo, se eu faço uma consulta de qualquer coisa, sei lá, eu vou fazer uma consulta sobre teoria de grafos no Google agora. Se eu fizer essa consulta, qual é o primeiro site que vai aparecer? Eu não sei, de fato, eu não pesquisei sobre isso aqui agora para saber. Mas eu consigo dizer que provavelmente, que, com alta chance, o primeiro site, ou os dois primeiros, na verdade, os, os da primeira página, são sites que geralmente eu vou conseguir bem o que eu quero encontrar. Concordam que geralmente é assim? O primeiro resultado, o segundo resultado já é onde eu quero. Eu já consigo chegar onde eu quero, né? Porque ele consegue ter esses algoritmos aí, métricas que ele vai conseguir dizer, em detrimento à sua consulta, qual é o mais importante. E aí, existem vários meios para isso. Não é o assunto aqui que eu quero tratar desses algoritmos, como é que eles são. Mas um deles é isso de classificação de importância por meio de números de páginas que tenham link para essa página, entendeu? Então, aqui, por exemplo, essa página, ela está gordona aqui, nesse desenho ela está sendo dita que ela é uma página importante. Mas por quê? É porque ela tem link para várias outras páginas? Não. Se fosse assim, por exemplo, eu poderia criar uma página aqui agora e fazer link para inúmeros outros sites. A classificação de importância do meu site não ia estar alta, não, né? Mas se tiver vários outros sites com link para o meu, em relação a esse assunto específico da sua consulta, então, sim, você tem um site importante, né? Então, é por isso que classifica aqui um site bom, para a sua busca vai estar lá em cima, lá. Porque tem esse página para cá, essa para cá, várias outras aqui estão apontando para cá, beleza? Então, você vê que é um estudo também em grafos, esse tipo de problema que a gente encara no dia a dia e acaba que a gente, às vezes, nem pensa sobre ele, né? Ou, por exemplo, no Facebook. No Facebook você tem sugestões de amizade, né? Você tem lá, talvez você conheça fulano de tal.
e muitas das vezes ele acerta, né? Ele indica pessoas que você conhece. Como é que funciona isso? Também são estudos que a gente faz em grafos, tá? Vou avançar aqui para não ficar tomando muito essa motivação, porque motivação poderia ter uma aula só falando sobre isso, mas tentar avançar um pouco. Por exemplo, o mapa aéreo, né? O mapa aéreo, você tem umas perguntas, que é, por exemplo, saber se tem voos entre todas as cidades, ou você quer saber, ó, qual é o menor número de voos que você tem que fazer para sair de uma cidade até a outra. Então, aqui, por exemplo, você pode pensar cada aeroporto como sendo um vértice, né? E aí você tem, existe algum voo, aqui no caso é da Air France, né? O mapa aéreo da Air France. Então, existe um voo que sai daqui e chega em Paris em uma única perna, né? Um único voo. Então, tem uma ligação entre eles, né? Direta. Mas não tem daqui para Moscou, por exemplo, né? E aí, qual é o melhor jeito de você sair daqui e chegar em Moscou? Mas aqui é uma estrutura que até é fácil da gente ver, mas nota que o tipo de mapa, o tipo de relacionamento, o tipo de objeto pode mudar arbitrariamente. E ainda assim, a gente quer ser capaz de resolver esse problema. Tá legal? Estão entendendo bem o que eu estou falando aqui? Beleza? Tranquilo, tranquilo. Ok? Tá claro? Ah, tá. Beleza. Ok. Vamos aqui então, de novo, agora um novo probleminha, que é colorir um mapa, né? E aí a gente entra num assunto que é super estudado até hoje, tá? Que é uma outra aplicação desse estudo de grafos. E a gente vai entender melhor dessa aplicação ou por que a gente estuda isso um pouco mais para frente, tá? Mas é um outro problema também que nasceu há muitos anos atrás e intriga a sociedade, a comunidade até hoje. Beleza? Pera gente, só deixa eu mandar uma mensagem aqui para não ficar tocando. Bom, beleza. Então, vou continuar. Então, o que eu estava falando é sobre esse problema aqui, que na verdade parece simples, na verdade parece um jogo, parece lúdico, mas que na verdade também tem uma aplicação enorme em outras áreas, tá? Por exemplo, aqui, qual é o objetivo? É o seguinte: você quer colorir um mapa. Você estuda mapa, aliás, a gente conhece mapa desde que a gente é muito pequeno, né? Até mesmo na escola, eu lembro de fazer isso na escola, que era colorir regiões, né? E tinha que ter, pelo menos o que eu lembro na escola, uma única restrição. Era a única coisa que eu não podia fazer. Aliás, tinha algumas outras coisas. Por exemplo, mar você tinha que ser azul, né? Não tem uma coisa dessa. Você não pode pintar uma região de vermelho, porque vermelho é fogo. Eu lembro que tinha umas coisas dessas. Mas, enfim, aqui a gente até abstrai essas restrições de qual cor específica. Mas o que a gente não podia ter era duas regiões vizinhas com a mesma cor, porque a cor vai indicar para a gente a distinção dessas regiões, certo? Então, por exemplo, se eu pintasse aqui Rio de Janeiro e Espírito Santo com a mesma cor, estaria dizendo que isso tudo é uma mesma região, é o mesmo estado, né? A gente não pode ter isso. Então, era a única restrição que a gente tinha. Então, tá, era isso que eu tinha lá na escola, era pintar. Então, aqui pintei de coral, aqui pintei de rosa, e aqui, se eu pintei de coral, então aqui eu não posso pintar de coral, certo? Mas de rosa eu posso ou não posso, depende se faz fronteira ou não faz fronteira, certo? Então, o objetivo é quase esse aqui, porque além de ter essa restrição de regiões, estados vizinhos não possuírem, não poderem ter a mesma cor, além disso, você quer ser econômico na quantidade de cores. Então, você quer saber
qual é o menor número de cores que você consegue colorir um mapa de modo que regiões que são vizinhas, né, por meio dessas fronteiras aí, elas não podem receber a mesma cor. Ok? Tá claro isso? Eu acho que o que eu estou falando, muitos de vocês já conhecem, né? Já viram aí em outros lugares e tudo mais. Mas, enfim, tá claro o que eu estou dizendo aqui? Eu peço, por favor, que vocês falem um pouco, né? Porque eu estou falando sozinho aqui, então eu não sei como é que tá. Ok? Tudo bem. Tá tudo ok, professor. Tá ok. Beleza. Tá bom. Tranquilo, bem tranquilo. Tá, então, ó, beleza, e é isso que a gente quer. Quer saber o seguinte, como a gente consegue ter uma resposta para isso? Qual é o menor número de cores, né? Então, poderia aqui passar essa atividade para vocês de colorir esse mapa. O porquê existe isso? Existe uma aplicação muito clara desse problema, que é com frequências de sinais. Então, você passa uma comunicação de uma antena para outra antena por uma frequência. Você não quer ter interferência na sua comunicação. Então, você pode pensar aqui em antenas. Então, tem essa antena aqui, tem essa antena aqui, tem essa antena aqui, tem essa outra antena aqui. Tá? Bom, se você quiser se comunicar dessa antena para essa antena aqui, você pode utilizar uma frequência. Mas, às vezes, essa frequência que você vai utilizar daqui para cá, se você não pode utilizar a mesma frequência daqui para cá, porque você quer se comunicar daqui para cá. Se você utilizar a mesma frequência, está dizendo então que você está mandando a mesma informação tanto para cá quanto para cá, e você não quer isso. Você quer comunicar sempre justamente para cá, daqui para cá. Então, por isso que você tem que ter essas distintas frequências. E aí a gente faz essa analogia com cores, ou pode fazer com números, né? Você pode associar a cor a números, números distintos. Se dois números são iguais, então as cores associadas são iguais. Enfim, isso de frequência, atribuição de frequência de sinal, é uma das inúmeras outras aplicações que esse tipo de problema tem. Não somente um problema de cartografia e você conseguir pintar mapas aí bonitinho. Entenderam? E aí? Bom, então como é que a gente modela isso utilizando gráficos, né? É bem parecido com o problema lá da ponte de Königsberg, né? Essas regiões, os estados aí são vértices. E aí, se estados fazem fronteira, então tem uma aresta entre elas, certo? Qual é o objetivo, então? O objetivo é a gente colorir o grafo que você vai ter associado aí, né? Com o menor número de cores, de modo que vértices que tenham uma aresta entre eles não podem receber a mesma cor. Que isso é o que está dizendo e justamente a problemática que eu apresentei antes, né? Que foi o quê? Essa região é vizinha a essa porque tem uma fronteira. Então, essa região é vizinha a essa. Então, o grafo, como eu modelei, né, vai ter uma aresta daqui para cá. A cor que esse vértice vai receber não pode ser igual a desse, porque se fosse, estaria dizendo que na sua coloração lá, os dois estados receberiam a mesma cor, certo? Então, é simples assim, tá? E aqui no mapa do Brasil, a gente pode fazer esse tipo de busca de atribuição de cores, né? E a gente vai conseguir colorir com 4 cores, tá? E aí que tá a pergunta, né? Existe um mapa qualquer em mãos. Aqui é um mapa do Brasil, poderia ser um mapa de qualquer outro país, poderia ser um mapa até de um país que nem existe na realidade, certo? Para qualquer mapa, você vai ter um grafo associado satisfazendo essa construção, essa exigência aí, né? De uma região é um vértice, regiões vizinhas
que fazem fronteira, os vértices correspondentes são vizinhos. E a pergunta é a mesma. E aí, qual é o menor número de cores? E aí existe o teorema das 4 cores, que é algo que a gente vai ver no final do curso, que é justamente isso, dado o mapa no plano, né? A gente está aqui considerando isso sendo no plano, dividido nessas regiões, 4 cores são suficientes para colorir qualquer mapa que você tenha, tá? É um resultado que é bem intrigante, na verdade, né? Porque você talvez você já conhecesse e não seja talvez você já conheçam, talvez não seja intrigante. Mas se você não conhece, eu acho que é intrigante, porque como eu estava falando, é um mapa arbitrário, pode ter aí as ligações bem estranhas e ainda assim você consegue com 4 cores. A única exigência que o mapa ele tem que ter é que se 2 regiões, tá? Elas são vizinhas aí, somente por um ponto, então os vértices associados não são ligados. Ou seja, por exemplo, algo assim. Aqui é uma região, aqui é outra região, outra região, outra região, tá? Essa região faz fronteira com essa, tá? Porque aqui, ó a fronteira aqui, tá? É uma linha, na verdade é um segmento, é uma curva, enfim. Não é um ponto geográfico, né? Tá? Então, ok, os vértices são vizinhos, esse é vizinho a esse. Da mesma forma, esse é vizinho a esse. Esse é vizinho a esse. Esse também é vizinho a esse. Tá legal? Porém, esse daqui não é vizinho a esse. Tá? Da mesma forma, esse não é vizinho a esse. Esse modelo, que na verdade transforma um mapa num grafo, ele tem essa restrição de que regiões que são vizinhas, elas não são vizinhas por um ponto, mas mais do que isso, tá? É a única exigência que tem que ter. O porquê disso também a gente vai ver mais na frente quando estiver estudando grafos planares, tá? Que é um pouco mais à frente isso. Mas é a única restrição que esse probleminha tem, tá? E 4 cores são suficientes para colorir qualquer mapa. Tá? Isso aqui tem um fato histórico que, na verdade, motiva a gente estudar ainda até hoje, não só pelas aplicações ou pelas inúmeras variações que tem, porque esse tipo de problema que eu acabei de falar de coloração de grafos foi apresentando coloração dos vértices do grafo, ou seja, os vértices que associam a gente às regiões. A gente só está interessado em colorir os vértices. Mas a problemática que eu apresentei usando frequências de sinais, inclusive eu nem estava colorindo o vértice, eu estava colorindo a aresta, porque era a transmissão que eu estava fazendo. Dependendo do seu contexto, é isso que você vai querer. É colorir não os vértices, mas sim as arestas. Dependendo de algum outro contexto, você vai querer colorir os dois, tanto o vértice quanto a aresta. E tudo tem que satisfazer essas restrições aí. Entenderam? É o menor número de cores e vértices vizinhos não podem receber a mesma cor, ou às vezes até mais do que isso. Não só não pode ser vizinhos, mas também não pode ter, por exemplo, olha só, pensa assim, aqui é um vértice, aqui é outro e aqui é outro. Esse não é vizinho desse, porque não tem uma aresta daqui para cá. Tem um caminho que eu consigo fazer daqui e chegar até aqui, mas não tem uma aresta, tá? E aí, se você quisesse colorir obedecendo isso que eu acabei de falar, então você poderia, ó, ok, isso aqui recebe a cor 1, esse aqui recebe a cor 2, esse aqui recebe a cor 1. Colorir, não tem problema, ok. Mas tem algumas restrições que você não pode colorir com a mesma cor, nem se tiver a essa distância aí de 2 passos. Tem que ser pelo menos 3 passos de distância.
3 arestas aí que você tem que percorrer, aí sim eles podem receber a mesma cor. E aí você vai criando, vai estudando essas generalizações, essas variações das inúmeras formas possíveis. Isso a gente faz até hoje, tá? Mas o que motiva, na verdade, uma outra motivação da gente estudar a coloração em grafos é o seu surgimento e o que diz a história, né? Até hoje, sobre isso. Então, o problema, ele surgiu, veja que foi, sei lá, 100 anos depois do início do estudo de teoria dos grafos, né? Foi em 1700 e pouco, Euler, né? Aqui em 1852, tá? Foi onde surgiu esse problema. Já era estudado teoria dos grafos e tal, já existiam pessoas que estudavam isso, inclusive algumas delas que a gente vai conhecer, não pessoalmente, né? Mas os seus resultados a gente vai estudar. Mas, enfim, nesse momento aí, existia um advogado que ele estava tentando colorir o mapa da Inglaterra. Ele queria colorir o mapa da Inglaterra e aí com essa mesma problemática, com menor número de cores, tá? E aí ele conseguiu colorir com 4 cores. Conseguiu. E aí ele foi tentando com outros mapas de outros lugares, ele também foi conseguindo isso. Ou seja, foi bem por essa coisa lúdica mesmo. E aí ele perguntou ao irmão dele, porque o irmão dele era matemático e ele também era matemático, né? Porque nessa época todo mundo era tudo, né? Era filósofo, matemático, advogado, enfim. E esse irmão dele, ele era aluno de uma pessoa que é muito famosa. Vocês já ouviram falar em De Morgan? Sim. De Do cara onde? da Lady de Morgan? O cara da lei É. de De Morgan, isso. Caraca. Então, ele é o cara, lei de Morgan, né? Então, existe uma lei com o nome dele que, na verdade, a gente estuda em teoria dos conjuntos, né? A gente estuda lá, e isso se aplica em diversos outros conceitos, não somente na teoria dos conjuntos, mas em lógica. A gente estuda a lei de De Morgan quando a gente fala em lógica, quando a gente fala em componentes junto com conectivos, o que se aplica muito em estudo de introdução à informática, quando a gente fala de lógica booleana, que é o seguinte: você tem uma propriedade ou um conjunto, vamos falar de conjunto que talvez seja o mais habitual a gente ver isso. Você tem a união de dois conjuntos, né? O complemento da união de dois conjuntos é a mesma coisa do que você tem a interseção dos complementos dos conjuntos. Isso é o que diz a lei de De Morgan, né? E em termos lógicos, o que isso significa? Você ter uma, caramba, você tem uma disjunção. Você falar, eu sou professor ou o Lucas é aluno. Se eu quero negar essa informação, veja que o ou é justamente essa disjunção, né? Se eu quero dizer que isso que eu falei é o oposto, não é verdade que eu seja professor ou o Lucas é aluno, é justamente quando você faz essa negação aqui, que em outra anotação é assim que a gente escreve. É a negação dessa disjunção. Isso é equivalente a você falar o quê? É que eu não sou professor e o Lucas não é aluno. Concorda com isso? Quando eu falo, por exemplo, Carlos vai passar em teoria dos grafos ou Maria vai passar em teoria dos grafos. E isso é uma disjunção, porque são duas propriedades que eu estou mencionando para dois elementos. Então, esse P, esse Q, é o que a gente chama de componentes lógicas, né? Existem, cada um deles, um objeto com a sua propriedade, né? Então, quando eu falo Carlos vai passar em teoria dos grafos, existe um elemento aí, que é o objeto, que é o elemento Carlos, e a propriedade que tem a ele. Isso é o que define uma componente. Então, a propriedade é ele passar em teoria dos grafos. E existe uma outra componente sendo dita aí, que é Maria vai passar em teoria dos grafos. É uma outra propriedade para uma outra pessoa.
E se eu quero falar, Carlos vai passar, ou Maria vai passar, é essa disjunção que eu estou falando, que eu estou simbolizando aqui. Mas se, na verdade, isso não é verdade, é porque essa disjunção ela é negada, certo? Então, o que significa você falar que não é verdade, ó, não é verdade que Carlos vai passar ou Maria vai passar? Significa, então, você dizer que Carlos não vai passar e Maria não vai passar, certo? São jeitos equivalentes de falar uma mesma coisa. Isso que é a lei de De Morgan, em relação a essa negação de disjunção e de conjunção. Beleza? Também se refere à lei de De Morgan a gente fazer o complemento da interseção é justamente a união dos complementos. Que da mesma forma aqui, quando a gente passa isso para conceitos lógicos, ops, dá na mesma, né? Dá essa troca aí. Beleza, Rodrigo? Boa aula aí. Então, o que significaria, a gente pode pensar da mesma forma, né? Carlos vai passar e Cíntia vai passar, né? Se eu quero negar isso, é que Carlos não vai passar ou Cíntia não vai passar. Isso é a negação dessa conjunção. A negação da conjunção, que a conjunção é esse e, né? É essa interseção, é justamente a união dos complementos, das negações. Isso se aplica tanto a esses conceitos lógicos quanto a conjuntos, né? Vocês lembram do diagrama de Venn, né? Então, como é que era o desenho daquilo? Lembram disso? Do que é o diagrama de Venn? Você fazer o diagrama de Venn dessa relação dos conjuntos é a mesma coisa que você fazer o diagrama de Venn da relação desses conjuntos aqui, certo? Tá claro aqui? É só para dizer quem foi Morgan, na verdade, o que significa a lei de De Morgan. Não é que seja algo que eu esteja apresentando aqui em gráficos, nem nada do tipo. Mas só para dizer que ele é uma pessoa que a gente estuda até hoje, né? As coisas que ele fez aí, tá? Aí, esse cara, ele é até bem famoso também, o aluno dele, mas eu não sei se eu letrar o nome dele, então nem vou falar o nome dele, para não falar bobagem, mas é com G, Gittler, é alguma coisa assim. Mas enfim, ele chegou lá no De Morgan e pediu, olha só, tem esse problema aqui. E o De Morgan ficou intrigado com aquilo, porque, pô, olha que interessante. Mas ele não conseguiu provar. Não conseguiu provar. Aí, o que o De Morgan fez? Ele foi e escreveu uma carta, né? Porque na época carta, né? Para o Hamilton. Hamilton, ele é outro matemático super famoso e a gente vai estudar coisas do Hamilton aqui nesse curso. Chegou lá na mão do Hamilton a carta dele. Olha só, eu não sei resolver esse problema, você sabe? O Hamilton não conseguiu também resolver esse problema. Isso em 1850 e poucos. E aí, isso ficou parado, né? Ele não conseguiu, De Morgan não conseguiu, Hamilton, que é super genial, também não conseguiu, não conseguiu provar que isso era verdade, nem dar um contra-exemplo, tá? Porque uma propriedade, quando é falada, se ela não é demonstrada, até então, isso é o que a gente chama de conjectura, tá? Então, você acha que é verdade, mas como você não tem uma demonstração, você não pode dizer que, ó, isso é verdadeiro, tá? E aí, a gente busca duas coisas quando a gente tem uma conjectura em mãos. Vocês sabem me responder? O que a gente busca quando a gente tem uma conjectura? Não? Isso eu não sei, professor. Eu não sei também, não. Acho que se você provar pelo menos um caso errado, você já pode descartar ela, não? Não é provar um caso errado, mas é se você exibe um contra-exemplo. Exato. Você consegue, olha só, se eu falo, olha só, uma conjectura aqui. Todo mundo aqui está de preto, está de camisa preta. Estou dizendo aí uma informação. É verdade ou não é? Bom, para você conseguir dizer, ó, tá errado isso,
Basta você falar uma pessoa aí que não está de preto. Ou seja, é exibir um contra-exemplo. Exibir algum elemento que está nesse conjunto e não satisfaz a propriedade que você quer. Isso é um contra-exemplo. É um dos caminhos que a gente tenta. O outro caminho é, de fato, provar aquilo. E provar essa propriedade, nesse caso nosso, poderia ser, sim, cada um mostra aí como é que você está vestido, a camisa, e pronto, se está todo mundo satisfazendo, beleza. Mas, né, nesse nosso contexto, verificar em todos os casos é inviável, porque existe uma quantidade indeterminada de elementos. Então, a gente utiliza técnicas de demonstração. Indução matemática é uma delas. Eu vou explicar o que é uma indução aqui nesse curso. Existem outras técnicas, contradição, contrapositiva, direto. Também vou explicar e fazer essas demonstrações usando cada uma dessas técnicas aí, beleza? Então, isso ficou em aberto desde esse momento até que, 30 anos depois, um outro matemático super famoso, até hoje a gente estuda coisas dele, que se chama Arthur Cayley, que é Cayley, Arthur Cayley, ele reviu esse problema. E aí ele tentou estudar de novo, né? Tentou resolver esse problema. Ele não conseguiu, mas um aluno dele provou essa conjectura. Só que descobriram depois que estava errado. Então, assim, alguém apresentou um argumento e beleza, funcionou para não 4 cores, mas conseguiram provar que com 5 cores é possível. Tá? Conseguiram provar que com 5 cores é possível. Num jeito até fácil, eu vou mostrar isso para vocês aqui no curso. Conseguiram provar que sempre com 6 cores é possível. Também muito mais fácil, inclusive, provar isso aqui, que com 6 cores é sempre possível, do que 5. Aí usaram essa mesma ideia para provar para 5. Tentaram usar essa mesma ideia para provar que 4 cores é sempre possível. Mas encontraram um erro nessa proposta de demonstração. Então, isso ficou em aberto até chegar 1976, que Apel e Haken provaram que o teorema das 4 cores é verdadeiro utilizando um computador. Ou seja, não foi por demonstração matemática, teórica, que a gente sabe que o teorema das 4 cores é verdadeira, mas foi utilizando um computador. E hoje, em 1994, eles conseguiram simplificar, que aí no caso Seymour, Robertson, esse cara aqui, eles conseguiram provar de um jeito um pouquinho mais, aliás, menos grande, de que esse teorema é verdadeiro. Essa demonstração utilizando o computador é o seguinte: é como se você tivesse um jeito de pegar qualquer mapa, pense em qualquer mapa, e esse mapa é obtido por meio de mapas básicos. É como se eu tivesse todos os mapas do mundo que você pudesse inventar, viessem de alguma quantidade fixa, bem estabelecida de mapas, que no caso eram por volta de 80 mil mapas. O que esse computador fez foi verificar que para cada um desses 80 mil computadores aí, é possível ter 4 cores que o coloram. E todos os outros, aí vai um pouquinho dessa parte teórica, conseguem ser obtidos mantendo ainda essas 4 colorações, essas 4 cores, entendeu? O que depois foi conseguido é desses 80 mil reduzir um pouco esse universo de possíveis mapas aí. E é isso que a gente está até hoje. Não tem nenhuma prova teórica, utilizando somente conceitos de combinatória, sem utilizar essa verificação de cores aí feita por um computador. Entenderam? Esse é o estado da arte nesse problema aqui. Então, o professor, então até hoje não foi resolvido matematicamente, é isso? Foi, mas não foi. Tá, Matematicamente, se você quiser falar usando simplesmente conceitos teóricos, não foi. Aliás, é o seguinte: muitas demonstrações que a gente faz é por análise de casos, tá? Então, demonstrações matemáticas. Então, nesse sentido, sim, foi. Porque o que esses computadores fizeram
foi avaliar todos os possíveis casos, sendo que esses possíveis casos não é o que geralmente a gente faz, é analisar 2 casos. A gente consegue, muitas das vezes, separar o que a gente está provando em 2 casos, 3 casos, uma quantidade pequena, e a gente consegue analisar separadamente cada caso. Então, no caso, o computador, Mas- vamos dizer assim, ele ficou fazendo tentativas de pintar o Uhum. mapa, seria isso, no caso? Ah, tá. O que a gente poderia fazer na mão, mas, né, é uma quantidade muito grande. Sim, E aí que está esse não matemático associado, né? Entendeu? E foi o primeiro entendi. teorema utilizando o computador. Eu, por exemplo, no meu doutorado, eu tive um teorema que eu usei o computador também, que era, eu tinha muitos casos, era, sei lá, era mais do que 80.000 até casos. E aí eu fui, e a gente implementou lá o algoritmo que resolveu o problema. Mas você vê que é justamente similar a esse, porque tem a teoria por detrás da gente conseguir, por exemplo, dizer, ó, qualquer coisa é vinda disso. Isso é a teoria que prova. Mesmo que essa coisa seja diferente, ela vem daqui e a gente consegue garantir a propriedade que a gente quer. Então, nisso tudo vem um arcabouço teórico. Mas para algumas coisas aí, o computador é super importante para demonstrar coisas teóricas, tá? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, tá? Sobre teoria, sobre o teorema das 4 cores. Beleza? Então, olha só, 7 e 14, e agora sim que eu vou entrar no conteúdo de definições e notação e conjuntos e termos técnicos, tá? Alguém tem algum comentário até aqui? Porque daqui para frente é a parte um pouco mais formal e é o que vai ser ao decorrer do curso, né? Essa parte mais rica aí de conceitos matemáticos. Tá claro o que eu falei até aqui? Algum comentário? Por mim, tranquilo, professor. Ok. Bom, então vamos lá. O que é um grafo, né? Então, primeiro vamos definir um grafo simples. Grafo simples é o que a gente chama de um grafo que é simples, tá? Então, mas muitas das vezes o grafo simples e a gente vai falar somente por grafo, tá? Quando não for um grafo simples, aí a gente vai dar um nome especial para ele, tá? Um nome que vai se chamar multigrafo, tá? Mais um grafo, ele é o quê? Né? O grafo simples, que é simplesmente um grafo que a gente chama, ele é dado por esse par de conjuntos. Então, ele é um par onde um conjunto é o conjunto de vértices e outro conjunto é o conjunto de arestas. Beleza? O conjunto de arestas ele é definido em detrimento desse conjunto de vértices. O conjunto de vértices a gente usa muito a letra V e o conjunto de arestas a gente usa muito a letra E. Tá? É de edges em inglês. Vocês vão ver que muitas das coisas que a gente vai usar de notação, de símbolos, a gente usa letras que vão associar os seus nomes em inglês, não em português, tá? Então, muita atenção a isso. Então, V é um conjunto finito de vértices e E é um conjunto de pares não ordenado de elementos de V, que é o que a gente chama de arestas. Então, isso daqui é um conjunto, e aí tem os seus elementos lá. Então, 2 elementos do conjunto de vértices é um par não ordenado. Vocês sabem a diferença de par ordenado e par ordenado? Vou pôr um exemplo aqui, tá? Então, 2 elementos do conjunto de vértices podem definir aí um elemento do conjunto de arestas, tá? Então, aqui nesse exemplo, V é um conjunto de elementos. E aí você põe a letra que você quiser, o nome que você quiser, que eu estou usando A, B, C, D e E. Um conjunto, ele tem que ser bem definido, tá? E a gente utiliza um conjunto sempre finito. Caso haja um conjunto aí que você queira definir um grafo com um número de elementos que seja infinito, ok, existe gente que estuda isso, mas não é o foco aqui desse curso, tá? É um outro estudo aí que a gente faz quando tem grafos com conjuntos infinitos. Não é esse caso. Ambos os conjuntos são finitos.
Existe uma quantidade bem definida de elementos aí e é finita essa quantidade. Beleza? Então, aqui são 5 elementos, tá? Nesse conjunto de vértices aí. Muita atenção, né? Porque um conjunto, eu estou aqui meio que recapitulando conceitos de outros cursos, outras disciplinas, né? Um conjunto, ele é uma coleção de elementos bem definido e distintos, certo? Então, você não pode ter aqui, se esse camaradinho aqui recebeu a letra A, você não pode ter um outro elemento que tenha a letra A, ok? Porque são elementos distintos, beleza? Isso é um conjunto. Então, muita atenção aqui, não é sobre o assunto de grafos, mas sobre conjuntos de modo geral. São conceitos básicos que vocês têm que ter em mente. Beleza? Aqui, o conjunto de arestas, então, ele é formado por pares não ordenados de vértices do grafo. Par não ordenado significa você dizer que AB é um par. Ele é não ordenado, tanto faz o jeito que eu escrevo. Eu posso escrever AB ou posso escrever BA. Representa a mesma coisa. Representa a mesma aresta, tá? Então, A é vértice, B é vértice, C, D e E são vértices. E quem são as arestas? AB, AE, BD, BE, CD. Ok? Isso é um par não ordenado. É que a ordem não é importante. A gente vai estudar mais à frente um conceito de grafos direcionados, que aí sim a ordem é importante. Você ter aresta AB não significa você ter BA, tá? Então, são coisas que a gente vai ver aos poucos mais à frente. Mas, por enquanto, não, tá? São pares não ordenados. Então, isso daqui define um grafo, é um exemplo de um grafo, tá? E aí, pronto, você já sabe o que é um grafo, tá? De um jeito formal. Conjunto de vértices, conjunto de arestas, conjunto V, conjunto E, tá? Esse é o grafo G, tá? A gente usa muito grafo G, H, a gente usa essas letras aí para grafo, tá? Então, vamos ver melhor as coisas, né? Então, dado um grafo G, uma aresta, ela pertence, né? Uma aresta E, ela pertence ao seu conjunto E maiúsculo, denotado por um par não ordenado, e aqui, por exemplo, o E é o par VW, onde necessariamente tanto o V quanto o W pertençam ao conjunto de vértices. Só para reforçar o que eu falei anteriormente. Caso isso exista no grafo, né, exista essa aresta VW, significa você dizer, então, em outras palavras, que V e W são extremos da aresta, tá? Então, esse termo extremo a gente usa para se referir a vértices que correspondam à aresta específica, tá? Ou, em outras palavras, você também pode falar, né, que a aresta ela é incidente aos vértices V e W. Isso aqui é um slide de notação, tá? Para vocês entenderem a definição, beleza? E o jeito que a gente fala as coisas. Muita atenção a esses termos, porque é baseado neles que a gente vai conseguir argumentar as coisas, né? A gente tem que ter bem claro o nome dos bois, né, para poder dar nomes a eles, usá-los, né? Então, ok? Uma aresta, extremo, o que significa incidente, né? Então, os vértices são extremos da aresta, e a aresta incide nos vértices específicos, tá? Depende da ordem que você fala, né? Muda o jeito, mudar o nome, né? Então, beleza, indo adiante, conjunto de vértices, né, o conjunto V. Essas letras, como eu estava mencionando até na aula passada, elas vão aparecer também sempre. Então, são termos reservados, são letras reservadas também, tá? Então, tendo o seu conjunto de vértices V, a cardinalidade do conjunto é N, o conjunto de vértices, tá? A cardinalidade do conjunto de vértices é N. A cardinalidade do conjunto de arestas é M, tá? O que é a cardinalidade de um conjunto? Me digam aí. O número de elementos. O número de elementos que tem no conjunto, isso daí, tá? Simples assim. Cardinalidade
é uma palavra que, na verdade, remete a gente a cardinal, né? O que é cardinal, vocês sabem? Hein? Cardinal, existe uma associação também com uma outra palavra, que é ordinal. O que é o número cardinal? O que é o número ordinal? Vocês sabem a diferença? O que eu estou falando aqui, na verdade, é até para vocês entenderem por que que cardinalidade é cardinalidade, tá? O nome, né? O ordinal é que tem a ordem, né? No caso, está Ordinal associado. Mas associa a agora, gente à ordem, isso. Que é uma possibilidade de você utilizar um número para associar uma ordem. Então, quando você está lidando com o número 10, você quer representar ele sob sua forma ordinal, então você está associando o 10 a uma ordem, ou seja, existe uma ordem e ali é o décimo. É a associação do 10 em seu modo ordinal. Então, você tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, isso é o número ordinal. O número cardinal associa a gente à quantidade, né? Os números naturais, eles existem para a gente saber contar. Eles nasceram com essa necessidade de saber quantificar, dizer quantos elementos estão num conjunto. Essa foi sua origem. E aí, se você tem um número 10 cardinal, o que que ele está representando? O que que um 10 representa? em função do que você falou, a quantidade, no caso, Quantidade de quê? de elementos, nesse caso aí do De conjunto. elementos. Isso é a quantidade de unidades. Se você fala o 10 cardinal, é a quantidade de unidades que existe ali. Quando eu falo, eu tenho 10 reais, o que significa? Você tem 10 unidades de real. Então, é a quantidade que você tem. Então, é por isso que a gente fala cardinalidade de um conjunto, ou seja, é a quantidade de elementos que tem naquele conjunto. E aí o que eu quero chamar a atenção é que você pode usar, né? Isso é, eu estou relembrando coisas aqui de cursos anteriores, né? Cardinalidade de um conjunto você põe entre módulo assim, e aí você pode usar o igual, né? Um conjunto não é igual a um número. A cardinalidade do conjunto, sim, é igual a um número. Um conjunto, ele é igual a uma coleção de elementos. Você não pode falar que V é igual a 5. Isso está completamente errado. Caso 5 seja elemento do conjunto, então você tem que descrever ele dentro do conjunto, que aí seria assim. Ele está representando um elemento, ele não é um número, tá? Agora, se você quer falar, tem 5 elementos no conjunto, então aí sim você tem que usar o módulo, que é V em módulo, isso é igual a 5, tá? E aí é o N que a gente vai utilizar para quantidade de vértices. Então tem N vértices, M arestas. E aí o tamanho de um grafo a gente diz que é a soma disso. N mais M, ou seja, é o número de vértices mais o número de arestas. Isso é o tamanho do grafo. Tá? E aí, bom, você já sabe que é um grafo, poderia partir direto para as propriedades e coisas do tipo. Mas uma forma bem visual que a gente tem de estudar os grafos é desenhando, é usando a sua forma geométrica. Então, um vértice V é uma bolinha, e aí o grafo só tem esse vértice V. Tá? Você tendo uma aresta VW, então é assim que você faz. Veja que não tem seta, não tem nada. É uma ligação entre os dois, e tanto faz V para W ou W para V, é essa mesma aresta aí. Beleza? E então, voltando ao exemplo que eu tinha feito, é um desenho que você tem no gráfico, é assim. Você tem a representação dos vértices, você tem a representação das arestas. Vocês vão ver que AB está representado aqui, AE aqui, e assim por diante para os demais. Existe uma única representação, um único desenho de um grafo, ou seja, o grafo é esse.
tá? A definição é única, a sua definição é única desse gráfico que eu apresentei aqui. E aí você pode desenhar de um jeito, mas sempre tem que ser desse único jeito? Então a resposta é não, você pode ter inúmeras formas de desenhar o grafo no plano. Não é o que a gente está aqui interessado, né, em saber o desenho mais bonito que você tem para ter do grafo. Uma necessidade que a gente vai querer ter, na verdade, é um tipo de problema que a gente vai estudar mais à frente, é saber se, dado um grafo, é possível você desenhá-lo sem ter isso daqui, ó. O que é isso aqui? Arestas estão cruzando. Tá vendo? Essa aresta aqui está cruzando essa aresta. É possível você desenhar esse grafo de alguma outra forma, de modo que não tenha esse cruzamento? Alguém tem filho? Ou irmão mais novo? Ou algum parente novo, pequeno? Sim? Então, se ele fizer bagunça, passa uma atividade para ele que é assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Então, aqui são 3 casas. Então, tem a casa 1, a casa 2, a casa 3. Além das 3 casas, tem 3 distribuidores de serviço, tá? Então, tem aqui a rede de telefonia, a rede de água, a rede de, sei lá, esgoto, tá? Não, água e esgoto geralmente é a mesma, né? Luz. Luz, tá? Então, você pensa num problema em que você só tem uma única forma de passar, um único plano para você passar o seu serviço, tá? Então, tem aqui um jeito que você consegue vir daqui para cá, e a cada casa tem que ter os 3 serviços. Então, daqui você vem para cá, daqui você vem para cá, daqui você vem para cá. Então, todas as casas têm telefone. Você quer que as 3 casas tenham água, mas ela não pode passar aqui assim, ó. Se você passar aqui, vai interferir. Não pode isso. Então você tem que arrumar um jeito de você conseguir passar de outra forma. Você consegue. Assim, assim, assim. Ok? Beleza? Agora você tem que passar a luz. E agora? Como é que você vai fazer? Você pode passar por aqui, veio para cá. Aqui você pode passar por aqui. E como é que daqui você vai vir para cá? Esse desenho não foi bom. Então, se ele estiver fazendo bagunça, pede para ele tentar, ó, arrumar um jeito. Você pode trocar à vontade. A casa 1 vem para cá, a casa 2 vai para lá. Você não precisa estar assim, nessa alinhado assim, não. Você pode desenhar de qualquer forma que você queira. Você só não pode fazer com que haja um cruzamento assim. Não pode, não pode, tá? Alguém sabe a resposta disso? Alguém consegue desenhar isso sem ter cruzamento assim? Pô, se você mandasse um spoiler, eu ficaria muito grato por não precisar passar horas tentando fazer esse desenho aí. Poderia passar como atividade, né? Avião de vocês, desenhe isso para mim. Tá doido. Então a resposta é não tem como, não dá. Não dá e a gente consegue provar isso, tá? A gente vai provar isso mais à frente aí no curso. Mas eu estou falando para passar para a criança, porque se estiver fazendo bagunça, só vai sair quando fizer aí quando conseguir esse desenho. Não vai conseguir nunca, né? Você vai ter que ter compaixão dele. Mas enfim, entenderam? É um dos problemas que a gente tem, conseguir desenhar sem ter esse cruzamento. Às vezes é possível, às vezes não é possível. E aí isso é um tema que a gente estuda mais à frente, tá? Como eu falei, grafos simples são os grafos que eu acabei de definir lá. Você pode generalizar essa ideia de grafos simples pensando em multigrafo, tá? O que é um multigrafo? Ele admite laços e arestas paralelas, tá? Então, o que é um laço? Um laço é quando você tem ambos os extremos de uma aresta é o mesmo vértice. Entenderam? Dependendo da aplicação, isso é importante. Você ter um laço aqui. O que é uma aresta paralela?
é quando tem pelo menos duas arestas aí, que tem os mesmos extremos, que incidem nos mesmos vértices, tá? Então aqui, por exemplo, essa aresta é AB, a outra aresta também é AB. Veja que aqui foge até aquele conceito de conjuntos, elementos serem distintos, mas é porque aqui você está estudando multigrafos, não são grafos simples, tá? Dependendo da sua aplicação, também é importante que você tenha isso daqui, uma estrutura com mais do que uma possibilidade de aresta com esses mesmos extremos aí. Professor, Sim. uma curiosidade, se eu tivesse mais uma conexão entre os vértices B e A, mas como que eu representaria no conjunto? Porque já foi sim. AB e BA, e aí... Não, foi não. Foi AB e AB. Você escrever AB de novo. Escrever só de novo. É. Igual aqui aparece duas vezes, vai aparecer quando você quiser. Ou aqui CC, tá vendo? É para representar o laço. Tá. Beleza. Então, mas aí que tá. Eu teria que botar outro AB para significar que tem outra aresta? Teria que botar outro. Isso. Tá. Beleza. Isso. Ou Meio que foge também da definição de conjunto, que não pode ter elemento repetido, né? Uhum. Mas aí você está sendo explícito a esse caso especial aqui. Entendeu? Tá ok. Você pode utilizar outras letras também. Então você pode falar o seguinte: E1, E2, E3. Cada E1 desse aqui é um AB distinto. É um AB, sabe? Entendi. Mas ainda assim vai fugir, porque você vai falar, E1 é AB, E2 também é AB, E3 também é AB, então na prática vai dar tudo igual, entendeu? É só você ser explícito a essa sua definição, tá? Aí isso você tem a definição de um multigrafo. Pode falar, quem ia falar aí. Sou eu. Pode falar. Mas aí eu tenho que escolher uma forma de escrever, né? Por exemplo, se eu escrever AB, eu tenho que manter o AB se eu tiver uma aresta paralela. Eu não posso escrever um AB e outro BA. Eu posso? Pode, porque a gente está aqui utilizando esse conceito de aresta como sendo um par não ordenado. Se é um par ordenado, tanto faz o modo que você escreve, a ordem que você escreve aí. Então, se você escreve AB e o outro BA, estão falando a mesma coisa. Eu achava que tinha que escrever tudo igual. Não precisa. A não ser que você esteja se referindo a um grafo com direção. Que aí é um par ordenado, que não é essa definição. Aí são arestas diferentes, né? Aí são arestas diferentes. Tá? Obrigada. Isso, inclusive, é com grafo simples, sem ser um multigrafo. Tá? Se você escrever um grafo que é simples, escreveu AB e o coleguinha seu escreveu BA, estão falando da mesma coisa. Tá? A não ser que seja um grafo direcionado, que aí é algo mais para frente. Tá? Então, quando eu estiver mencionando aqui grafo, vamos abordar grafos eulerianos e grafos com bolinha, grafos não sei o que lá. Serão grafos simples. Só não vai ser quando eu for explícito. Eu falar, é um multigrafo. E aí a gente tem que virar a página e relembrar essas definições aqui de multigrafo. Tá? Associando, então, a possibilidade de ter laços e arestas paralelas. Tá? Então, beleza, vamos continuar. Vizinhança, tá? Então, vamos falar sobre vizinhança de um vértice, né? Então, sejam dois vértices V e W, né? Eles são elementos do conjunto de vértices. A gente diz, então, que eles são adjacentes quando V e W forma uma aresta, tá? Ou seja, quando V e W são extremos de uma aresta. Ou, em outras palavras, é quando uma aresta é incidente em V e W. Tá? E isso é o que diz, então, os vértices serem adjacentes. Vejam que eu estou falando uma mesma coisa de vários jeitos diferentes. Porque é normal. Às vezes eu quero falar de um jeito, às vezes eu quero falar de outro. Não tem muito bem um porquê que eu estou falando diferente, mas é porque eu estou utilizando as definições que existem. Tá?
E aí você consegue também definir a vizinhança de um vértice. O que então é a vizinhança do vértice? A vizinhança do vértice é esse conjunto N de V, tá? É N de neighborhood, do inglês também, tá? Então, a vizinhança do vértice V, esse vértice V é um vértice qualquer que tem no grafo aí, é um conjunto N maiúsculo de V, que representa, então, quem? Todos os vértices que são adjacentes a ele no grafo, tá? Muitas das vezes, não, uma observação, né, que vai aparecer sempre. Veja que eu acabei de definir o que é adjacência, né? E eu vou utilizando elas aqui, tá? Então, geral, isso vai aparecer muito. Eu estou definindo uma coisa porque logo a seguir eu vou utilizar essa definição anterior. E é assim mesmo, beleza? Eu vou falar uma outra coisa também. Tá. Muitas das vezes, para você ser explícito, porque você às vezes está trabalhando com dois grafos. Às vezes você está trabalhando com grafo G e ao mesmo tempo com grafo H. E aí você quer falar da vizinhança de um vértice que está nos dois grafos, mas às vezes você quer se referir à vizinhança dele somente em G ou somente em H. E aí? Como é que você consegue ser explícito em relação a isso? Aí a gente usa assim, ó, N com G aqui embaixo do V. Isso, então, vai representar a vizinhança que o vértice V tem no grafo G. Ou seja, quem vai estar nesse conjunto são todos os vértices adjacentes a V que pertencem ao grafo G, tá? Para não causar ambiguidade, quando eventualmente você estiver também estudando algum outro grafo nesse mesmo conceito. A gente vai ver isso em inúmeros exemplos, tá? Essa representação aqui, entre parênteses, é o que a gente chama de vizinhança, ou o outro jeito de falar é vizinhança aberta, tá? Então anotem aí, complementem isso aí. A vizinhança, ou outro jeito de falar, né? Vizinhança aberta de um vértice V, tá? É denotada dessa forma. São todos os vértices do grafo vizinhos a esse vértice V. Tá legal? Um outro conceito é de vizinhança fechada. A vizinhança fechada de um vértice específico a gente denota não entre parênteses, mas entre colchetes. Tá? Nota que são coisas diferentes. E o que quer dizer isso? É o conjunto de todos os vértices que são vizinhos ao grafo, são vizinhos ao vértice no grafo, e, além disso, o próprio vértice V. Tá? Então, a gente vai ver no exemplo já já, mas é isso. Você quer, então, você está escrevendo N entre colchetes de V, é a vizinhança fechada dele. Ou seja, é ele juntamente com todos os seus vizinhos. Tá? Isso é a vizinhança fechada. E aí, com isso, com essa definição aqui de vizinhança, a gente consegue também definir o grau do vértice. O grau do vértice é D de V de degree. Degree em inglês é grau, tá? Então, D de V, no grafo G, né, é o número de arestas incidentes a V. Um outro jeito de falar isso é como? É o número de vértices adjacentes a V. Um outro jeito de falar isso é como? É o número de vizinhos do vértice V. Tá legal? E o que eu escrevi aqui é o número de arestas que incidem naquele vértice. Eu estou falando de várias formas uma mesma coisa. Isso daqui é um número, tá? Ou seja, isso daqui é exatamente o tamanho desse conjunto, né? Então, um conjunto N de V, o tamanho desse conjunto é igual ao grau do vértice V. E, de novo, se você quiser ser explícito que isso é para o grafo G, então você põe aqui o grafo G, aqui e aqui. Se é H, põe H. Enfim, isso a gente vai ver como vai aparecer. Pode falar, Leandro. Tá me ouvindo? Tô.
Então, eu ia só perguntar se esses conceitos aí também se aplicam naquele multigrafo que você apresentou antes, que parece que é, no caso, um laço, né? Um vértice laço ia ter um grau aumentado só porque tem uma aresta para ele mesmo? Contribui duas vezes aí. Ok, Beleza? beleza. Tá. E da mesma forma aí, né, o grau também você tem que pensar com cuidado, né? Que é esse número de arestas aí, né? Veja que as arestas incidentes, mesmo que tenha indo ao mesmo vértice. Aqui eu estou mencionando uma definição mais específica ao grafo simples, Ok. mas poderia também ser generalizada aos multigrafos. E aí, o que eu falei, o número de tira o seu microfone aí, beleza, porque volta alto pra caramba. E aí, no caso, já mudaria. Você fala no multigrafo que o número de arestas incidentes ao vértice V é igual ao número de vértices vizinhos a V, é a mesma coisa? O que vocês acham? Como é que é a pergunta? Pensa no multigrau. Aliás, antes, olha o que eu falei antes. Lembra que eu falei, o que é um grau de um vértice? O grau de um vértice é o número de arestas incidentes no vértice. Tudo bem? É o número de arestas que tem ali. Aí eu falei que é a mesma coisa do que se eu falar que é o número de vértices vizinhos ao vértice. Tá correto isso? Sim. Agora, pensa não mais no grafo simples, mas no multigrafo. Aí continua sendo a mesma coisa? O número de arestas incidentes a um vértice é igual ao número de vértices vizinhos àquele vértice ali? Não, acho que não. Não. Eu acho que não. Não é. Perfeito, não é. Aí muda, entendeu? Então, por isso que tem que tomar cuidado com essas definições. Tá claro? Beleza? Tá ok. Então, show de bola. E aí vamos para o exemplo, tá? Então, considerando o grafo simples aí, né? Você tem aqui a conjunto de vizinhos de A é o B e o E, B e E. Então, o grau do A é 2. E aí você pode olhar esses vários exemplos, vocês podem olhar com calma depois. Vou aqui avançar, que não tem nada de mistério. Então, considerando o exemplo agora de um multigrafo, né? Aqui, bom, então o grau do C é 4, porque você tem aqui 1, 2, 3, 4, certo? O grau do B é 3. Ele tem dois vizinhos só, é o A e é o C. Mas tá vendo? O grau dele é 3, porque é o número de arestas que incidem nele. Quando eu falo sobre grafo simples, aí você falar o número de arestas que incidem é a mesma coisa você falar o número de vértices que ele é vizinho. Mas quando é um multigrafo, aí já não é a mesma coisa necessariamente. Beleza? E aí vocês podem ver como vai funcionar essa contagem, que vai ser bem simples. Tá legal? Então, vou avançar para a próxima. Você tem aqui agora a definição de um vértice isolado do grafo. Você pode ter um vértice que ele não é vizinho a ninguém. Por exemplo, pensando num grafo que seja do conhecimento que as pessoas têm uma entre as outras, né? Você tem um grafo, eu não conheço todas as pessoas do mundo, né? Então, pode ser que tenha alguém que não conhece ninguém, alguma outra pessoa, dependendo de algum contexto, né? Então, eu não conheço ninguém. Ou, por exemplo, eu não sei como é o rosto de vocês, então eu não conheço vocês. Supondo que isso seja verdade, né? Então, eu estou isolado, né? E vocês também não me conhecem, pensando assim. Então, tudo bem, dependendo do contexto, apesar do exemplo ter sido bem ruim que eu falei agora, mas pode ter algum contexto que você tem um vértice que não é vizinho a ninguém. Esse vértice a gente chama de isolado, tá? E aí isso quer dizer, então, que o conjunto de seus vizinhos é um conjunto vazio, ou seja, não tem nenhum elemento. Tá? Isso aqui é a definição de conjunto vazio, né? É aquele conjunto que não tem elemento. Também tem a definição de um vértice universal. Um vértice universal
é aquele, olha como eu estou usando a definição que eu acabei de falar ali, vizinhança fechada, né, entre colchetes. A vizinhança fechada é exatamente o conjunto de vértices do grafo. Ou outro jeito de falar é que a vizinhança do conjunto, a vizinhança aberta, né, desse vértice V, ele é todo o conjunto de vértices que tem no grafo, exceto o conjunto que tem o próprio V. Certo? É a mesma coisa, isso disso daqui. Tá legal? Um outro jeito de falar é que um vértice ele é universal quando o grau dele é quanto? Qual é o grau de um vértice universal do grafo? Todos os vértices? Número de N menos 1. Isso aí. Veja que aqui a gente está usando já a notação que eu apresentei. Quantidade de vértices do grafo, a gente vai utilizar a letra N minúsculo. Quantidade de arestas do grafo, a gente vai utilizar M minúsculo. Se o grau de um vértice é N menos 1, significa dizer que ele é vizinho a todos os outros. Menos 1 por quê? Porque não conta ele, né? Ele não é vizinho a si mesmo. A gente está falando de grafo simples. Beleza? Então, aqui o grau é 2, aqui o grau é 2, aqui o grau é 3 e assim por diante, né? Se tivesse algum vértice com grau 1, 2, 3, 4, 5, então esse vértice seria universal. Beleza? Então, esse vértice V aqui no exemplo, ele é um vértice isolado, esse vértice W, ele é um vértice universal, certo? E uma observação é que, dado um grafo qualquer, você nunca pode ter, ao mesmo tempo, um vértice isolado e algum outro vértice que é universal, né? Isso está claro, né? Porque se tivesse um vértice universal, ele seria vizinho a todo mundo. Seria vizinho a todo mundo quer dizer que você não tem a existência de um vértice que não é vizinho a ninguém. São coisas equivalentes, certo? Porque cada um dos vértices é vizinho a pelo menos um, a esse que é vizinho de todos os vértices. Veja o que eu estou falando aqui, é um argumento que justifica essas observações e vão ser nesse tipo de coisa que a gente vai trabalhar. Ok? Tá claro isso? Show? Vamos avançar a nomes importantes de grafos, tá? O grafo, às vezes, ele só tem um único vértice. Esse grafo é chamado de trivial, tá? Então, trivial é um nome de um grafo que só tem um único vértice. Esse camaradinho aí. Grafo nulo. Um grafo nulo, você pode ter inúmeros vértices ali naquele grafo. A gente utiliza essa notação aqui, tá? N maiúsculo de algum N minúsculo. É um grafo que tem essa quantidade N minúscula de vértices, mas não tem nenhuma aresta. São todos os vértices isolados. Isso é um grafo nulo, que é diferente do conceito de grafo vazio. Um grafo vazio é um grafo que não tem vértice, não tem aresta. Nem faz muito sentido, né? E é grafo, então tem vértice e aresta, mas enfim, em algum contexto pode fazer sentido isso. Grafo vazio não é a mesma coisa que grafo nulo, tá? Grafo nulo só não tem arestas, mas tem os vértices aí que você pode trabalhar com eles. E então, um grafo trivial, né, ele é o grafo nulo com um único vértice, certo? Isso daqui é exatamente o grafo trivial, beleza? Além disso, existe o grafo completo. O grafo completo é aquele que todos os vértices são vizinhos a todos os outros vértices, tá? Ou seja, em outras palavras, é quando todos os vértices são vértices universais. Veja que quando os vértices são isolados, todos eles, seria um grafo nulo. Agora, quando todos os vértices são universais, esse aqui é o grafo completo, tá? E essa notação aqui é que a gente usa para grafo completo. É o K maiúsculo e aqui no caso 5, porque são 5 vértices. Então aqui no caso seria N maiúsculo de 5, também porque são 5 vértices. Tá claro isso? Na próxima aula a gente vai extrair coisas aí importantes que são básicas aí iniciais também sobre essas coisas, tá? Essa aula e a próxima aula é vendo essas definições. Então eu peço
a compreensão de vocês, que é uma série de definições, notações, que depois a gente vai melhorar e aplicar melhor mais para frente, tá? Vamos falar agora sobre complemento de um grafo. Beleza? Então, bom, você já sabe que é um grafo completo. Sabendo que é um grafo completo, nem todo grafo é um grafo completo, né? Você pode ter um grafo que, por exemplo, sejam pessoas aqui e conhecimentos, né? Então, essa pessoa conhece todo mundo, essa pessoa conhece todo mundo, essa pessoa também, essa pessoa também. Aí, beleza, deu um grafo completo. Mas pode ser que isso não aconteça sempre, né? Então, sei lá, um grafo é algo assim, né? Então, tem alguma coisa assim, 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 e algo assim desse tipo. É um grafo. Ainda assim, atendeu às definições de ser um grafo. Tá? Não é completo, nem todo grafo é um grafo completo, né? Mas aí existe o conceito de complemento de um grafo, tá? Complemento é sempre quando a gente pensa no que não tem ali e é o que falta para completar. O que é completar nesse conceito é obter o grafo completo, né? Então, o complemento de um grafo, vamos por exemplo direto, o complemento de um grafo é aquele grafo que possui a mesma quantidade de vértices e o mesmo conjunto de vértices. Então, aqui é o grafo G e aqui é o grafo complementar, que a gente usa muito o G barra, com a barrinha em cima aqui. Que vai ter, então, o mesmo conjunto de vértices. E as arestas? São aquelas que fazem completar, ou seja, seriam as arestas que não tem aqui, mas que teria no completo. Então, é todo mundo que não é vizinho ao vértice do grafo G vai ser vizinho ao vértice no grafo G barra. Então, o conjunto de vértices do grafo G barra é igual ao conjunto de vértices do grafo G. O conjunto de arestas do G barra é todo par VW, isso define uma aresta de G barra, tal que há quais restrições? V e W são vértices do grafo G e, além disso, VW não é uma aresta do grafo G. Então, todo mundo que não é vizinho a um vértice em G vai ser vizinho em G barra, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Então, é o grafo que possui o mesmo conjunto de vértices de G e tal que dois vértices distintos são adjacentes em G barra, C e somente C. Isso aqui eu vou chamar a atenção um pouco mais para frente, do que significa C e somente C, é uma caracterização, é uma condição que é necessária e suficiente, mas eu vou falar isso nas próximas aulas. Então, tal que, né, se somente se, não existe, eles não são adjacentes em G, né? É esse par, né? Tal que dois vértices distintos, eles são adjacentes nesse complementar, se somente se eles não são adjacentes no grafo original lá. Beleza? Então, tá. Isso é um complemento do grafo. Avançando para a próxima. Então, um grafo, ele é D-regular, se o grau de todos os vértices do grafo for igual a D. Veja que aqui eu botei D de V igual a D. São letras iguais, mas o significado é diferente, tá? Poderia utilizar K regular, a gente usa muito isso. K, uma letra K. Eu só quis usar D porque pode ser uma letra qualquer. Por exemplo, D também, apesar de a gente ter isso reservado, D para grau, também não tem problema. Isso, grau, né? É o grau do vértice V, é o D de V, né? Estou falando D regular, todo mundo tem um grau D. Poderia ser K regular, todo mundo tem um grau K. Essa letra aqui é para todo, né? Então, um grafo é D regular se o grau do vértice, de um vértice V, é igual a D para todos os vértices que pertençam ao conjunto de vértices do grafo. Ou seja, todos os vértices do grafo possuem o grau igual a D, tá? Se o grafo tiver esse D, esse valor específico regular 3, tem um nome especial. Então, a gente chama de grafo cúbico, tá? O grafo cúbico
são os grafos em que todos os vértices possuem grau 3, tá? O grafo de Petersen é um grafo especial, é um grafo cúbico que é assim, ó, é o grafo de Petersen. Existem alguns grafos que recebem nome das pessoas que inventaram, né? Então, esse aqui é o grafo de Petersen, ele é cúbico, ó, porque todo vértice tem grau 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá vendo? É um grafo de Petersen. Ele é muito famoso e é muito importante para diversos conceitos, inclusive em coloração. Tá? Depois a gente entende melhor o que é ele, mas esse é o grafo de Petersen. A gente denota de um grafo G o deltinha e o deltão. Deltinha é essa letra aqui grega, delta minúsculo. Deltão, como eu falo, é o delta maiúsculo. Então, o deltinha é o grau mínimo do grafo. Deltão é o grau máximo do grafo. Aqui, nesse caso, o deltinha é igual ao deltão, que é igual a 3, né? Porque o grau mínimo do grafo é igual ao grau máximo, né? Então, é 3 regular. Ok? E isso vai acontecer. Você tem um grafo que, às vezes, você tem um deltão, um valor específico, e a gente quer estudar grafos que, às vezes, possuam um deltão específico. Tá? Vocês vão ver aparecer isso também. Se no grafo você tiver o grau máximo dele 3, não quer dizer que ele é 3 regular, não quer dizer que ele é cúbico, porque não quer dizer que todos os vértices têm o grau 3. Quer dizer que o grau máximo do grafo é 3, mas você pode ter vértice com grau 2, vértice com grau 1, vértice com grau 0. Se isso acontecer, a gente chama o grafo de subcúbico, tá? Com isso, a gente consegue também, de um grafo, obter o que a gente chama de sequência de graus do grafo, tá? A sequência de graus do grafo é uma sequência que vai ter N elementos, ou seja, para cada vértice, você vai ter uma correspondência nessa sequência, em que você vai ter o grau desse vértice. Tá? Então, aqui são 10 vértices nesse grafo de Petersen aqui. Então, você tem 10, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10, 3. Isso é a sequência de graus desse grafo. Tá? Geralmente, a gente estabelece uma ordem não crescente, né? Ou seja, não significa ser decrescente, mas é da maior para menor. Mas tanto faz, pode ser da menor para maior também, tá? A gente vai entender melhor isso daqui um pouquinho mais para frente, tá? Bom, já são 8 horas, eu ia continuar, mas é muita coisa para falar aqui ainda, apesar de serem 2 slides só, eu falo bastante, então é melhor parar aqui e a gente continua na próxima aula. E na próxima aula eu também vou falar sobre essas definições básicas aí, tá? E a gente continua daqui e vai até o final dessa aula e faz a próxima aula também. Tá legal? Vou encerrar por aqui. E, de novo, a próxima aula eu vou tratar ainda sobre esses assuntos básicos, sobre esses nomes básicos aí, essas definições básicas, e eu vou já também apresentar algumas propriedades, apesar de eu ter falado uma ou outra aqui, mas também eu vou mostrar essas propriedades básicas aí. Tá legal? Beleza? Tá ok, professor. Beleza, então. Valeu, professor. Boa noite. Então, tá legal. Falou, tchau. Vejam que talvez com o que tem aqui já tenham coisas da lista que vocês consigam fazer, tá? Uma coisa ou outra, talvez sim, mas se não tiver conseguindo fazer, não tem problema não. Na próxima aula tem mais detalhes aí que aí vai ajudar mais, tá? Ok? Tá ok, professor. Então, falou. Vou encerrar a gravação e até segunda, né? Hoje é quarta, né? Até segunda-feira. Segunda-feira é feriado, professor. Ah, verdade, segunda-feira é feriado. Então, até a quarta da semana que vem. Tá ok. Isso aí. Bom feriado aí. Obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu. Professor, Oi. me tira uma dúvida. Sim. Que ali quando você falou de grafos completos, eu já tinha escutado o termo clique. Clique. Aham. Aí clique Clique. é a mesma coisa
estudar. Eu vou falar comigo. sobre clique já já. Não, na verdade não é a mesma coisa. Então, tem inclusive nos slides mais à frente. Clique, a gente define pelos vértices só. Clique é um conjunto de vértices e não é um grafo. Mas Completo eu tenho que. é um grafo. Então você tem aí a definição de vértices e arestas. Uhum. Clique é um conjunto de vértices em que há arestas entre todos os vértices que estão ali. Todos os vértices são universais. Todos os vértices são universais. Mas clique é uma definição atribuída a um conjunto de vértices. Não é um grafo. Ah, tá. A gente fala a clique de um grafo. Então é um pedaço do grafo, que no caso é o conjunto de vértices que você está se referindo, que é completo ali dentro, entendeu? Entendi. Tem a mesma todo mundo é vizinho a todo mundo. Certo. Aqui, por exemplo, ó, esse grafo aqui. Isso daqui. Esse conjunto de 3 vértices aqui é uma clique do grafo. Certo. Uma clique O de tamanho grafo não é grande. completo, entendeu? Mas é um conjunto de vértices que forma um pedacinho completo aí. Certo. E Entendeu? eu posso ter um subgrafo, porque o meu grafo ele é um subgrafo também. O subgrafo é um grafo também, isso. E aí eu posso dizer que. Tá, entendi. A gente denomina cliques para subgrafos do meu grafo. Seria Uhum, isso. uhum. A gente denomina isso e a gente também a gente usa muito o conceito, a gente fala muito em clique quando a gente quer se referir aos vértices. Porque dependendo do jeito que você fala, se você fala, é um completo, no caso é um grafo, ou é mesmo que seja um subgrafo, mas você está tendo a definição tanto de vértice quanto de aresta. Se você quiser isso, beleza, você usa o termo completo. Você fala, um subgrafo completo. Aí, ok, você está falando tanto dos vértices quanto das arestas. Para alguns contextos, isso vai ser importante, e assim você vai ter que falar. Mas em outros, você só quer falar dos vértices. Você não está. Você sabe que todo mundo é vizinho. É uma clique, porque atende isso. Todo mundo é vizinho a todo mundo. Mas você não quer falar dessa vizinhança, das arestas, você só quer falar dos vértices. Aí você vai e fala clique. Tá. Isso vai ficar melhor quando a gente estiver, de fato, trabalhando com esses conceitos. Tá bom. Beleza? Beleza. Obrigada, professor. Desculpa Falou. aí. Nada, sem problema. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.